Fala pessoal, tudo bem? Estou criando esse vídeo para mostrar para vocês como que funciona uma pauta de reportagem, né? Para apresentar o que é uma pauta de reportagem. Bom, eu falei a semana passada, mais ou menos por cima, sobre o Vadicultura. Isso aqui é mais ou menos a cara que ele vai ter, né? E o que é? É um site que a gente vai disponibilizar e onde vocês vão poder escrever as matérias de vocês e publicar elas aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação a isso agora, porque o objetivo do vídeo aqui é mesmo mostrar o que é uma pauta de reportagem e para que serve e como funciona. Vamos lá. Bom, uma pauta de reportagem ela é um documento que auxilia o repórter a produzir a sua matéria. Tá? Ela tem um padrão, vou mostrar aqui mais ou menos para vocês. Ela tem um padrão de estrutura e esse padrão ele serve não só para o Vadicultura, ele vai servir também para vocês quando vocês se formarem, forem trabalhar como repórteres em sites, revistas, jornais, enfim. Vocês vão trabalhar com pautas de reportagem. Eu vou detalhar cada um dos pontos aqui, mas eu vou passar rapidinho antes algumas coisas referentes ao funcionamento da redação do Guia do Vadicultura. Tá? Então vamos lá. Qual é a estrutura da redação do Vadicultura? Bom, nós temos uma equipe que a gente designou para cuidar da parte de redação do Vadicultura. Né? Como que funciona essa equipe? São chefes de redação que vão dar suporte aos repórteres, ou seja, aos colaboradores, a vocês que vão colaborar como repórteres no portal. Então, os chefes de redação eles vão dar todos os suportes a vocês, desde a criação das pautas, né, até a revisão das matérias que vocês escreverem e a publicação dessas matérias no site, tratamento de fotos, toda essa parte mais burocrática. Então a redação do Vadicultura é basicamente isso. Nós temos os chefes de redação e nós temos os colaboradores, que são então aí os alunos e estudantes do curso de comunicação. Bom, quem escreve as pautas? Como eu disse, as pautas são escritas pelos chefes de redação. Mas, eu já falei uma vez aqui, nós teremos reuniões de pauta semanais, né? E nessas reuniões, vocês, colaboradores, poderão participar dessas reuniões e sugerir assunto para as pautas, criar o contexto de conteúdo da semana que vai para o site junto com a gente, né? Então vocês podem sugerir assuntos, a gente vai fazer aí um levantamento dos principais assuntos da semana, o que vale a pena escrever, o que não vale a pena escrever. E aí, logo depois dessa reunião de pauta, os chefes de redação vão sentar e a gente vai desenvolver a pauta mesmo, as pautas, para que vocês possam produzir suas reportagens. Tá? Vai ficar mais claro mais pra frente quando eu explicar o funcionamento da pauta de reportagem. Tá? Bom, antes de eu explicar o que é pauta, eu preciso explicar a estrutura de uma matéria jornalística. Padrão, né? O que existe de padrão. Então, vamos lá. Se eu abrir aqui o G1, por exemplo, essa matéria que fala sobre o resgate da cultura por meio de um livro. Tá? A gente tem duas partes que a gente divide a matéria. A primeira a gente chama de cabeça. Tá? Na cabeça da matéria a gente tem a retranca. Eu vou explicar detalhadamente mais pra frente. O título e a linha fina. Tá, então a gente tem a cabeça da matéria e a gente tem o conteúdo, que é o corpo da matéria. Então a gente divide a matéria nessas duas partes. Bom, a retranca é uma ou duas palavras ou uma frase curta que especifica de cara do que se trata a matéria. Né? Então aqui a gente tem como exemplo o resgate cultural. Depois a gente tem o título da matéria, né? Livro que resgata a cultura popular, é lançado em Bauru neste domingo. Depois a gente tem a linha fina. Linha fina é basicamente um resumo da matéria, né? Lançamento será no Museu Ferroviário às 14 horas. Livro de André Turtelli com ilustrações de Renato Querido. Então ele resume mais ou menos do que a matéria vai tratar, né? Para que é bom a linha fina? É boa para quê? Para o leitor. A cabeça ela serve para o leitor olhar a matéria e ver se realmente ele se interessa pelo conteúdo. Então,
se aqui for chamativo para ele, provavelmente ele vai querer ler o conteúdo da matéria. Tá? Eu também não vou entrar muito em detalhe em relação à estrutura de matéria, tá? Porque eu vou fazer um vídeo mais para frente, talvez amanhã eu já disponibilize para vocês, com algumas dicas que eu pesquisei na internet sobre como construir uma matéria, como construir uma matéria bacana. Tá? Eu vou focar mais na pauta mesmo. Mas era bom vocês entenderem isso aqui primeiro, a questão da cabeça da matéria e do conteúdo da matéria. Tá? Agora eu vou entrar realmente na questão da pauta. Bom, como eu disse, a pauta de reportagem ela é um documento, né, que serve como guia para o repórter escrever a sua matéria, para que ele não precise partir do ponto zero. Então vamos lá. Do que é constituída a pauta de reportagem, tá? Eu vou mostrar a estrutura aqui para vocês. Bom, aqui editoria, ela trata de qual editoria essa matéria vai fazer parte. Então aqui no caso, ela fará parte da editoria de arte e cultura, certo? E aqui a gente tem a retranca, que a gente viu aqui, a retranca, como a retranca da matéria, que resume do que vai se tratar a matéria em si. Tá? Aqui no caso a gente pegou uma matéria que fala sobre uma artista que criou uma coleção de quadrinhos onde ela pinta cenas de filmes do cinema dos anos 80 e 90. Tá? Então, na pauta, qual que é a importância? Porque a importância da pauta é justamente o que vem de cima para baixo. Né? Qual a importância da editoria e da retranca na pauta? É o seguinte: com essas duas linhas aqui, o repórter ele já sabe do que se trata essa pauta. Então ele sabe que essa pauta vai produzir uma matéria para a editoria de arte e cultura, e ele sabe que a retranca é cinema nas telinhas, que faz jus ao texto e a linha fina aqui. Então ele, lendo a cabeça da matéria, ele já sabe se ele vai querer escrever sobre essa pauta ou se ele vai descartar essa pauta, se essa pauta interessa a ele ou não. Ele já sabe do que se trata a pauta sem precisar ler todo o conteúdo da pauta. Tá? Bom, seguindo aqui, a data é a data no qual a pauta foi produzida, geralmente é no mesmo dia das reuniões de pauta, né? E deadline, esse é importante. O que é deadline? Deadline é a data limite na qual essa matéria ainda é interessante para ser produzida. Por exemplo, suponhamos que aqui, em vez de uma matéria sobre a artista que pintou os quadros, fosse uma matéria falando sobre um evento que vai acontecer no próximo sábado em algum museu de São Paulo. Então o deadline dessa matéria é pelo menos 2 dias antes do evento, porque até 2 dias antes a matéria é interessante para o público, para que eles possam ler e saber que o evento vai acontecer. Né? Então o que acontece? Não adianta eu produzir essa pauta depois que o evento aconteceu, se for uma matéria de pré-evento, por exemplo, porque aí já vai ter passado o contexto. Então o deadline ele te dá uma data até onde o contexto é interessante. Tá? E a ideia é que a matéria seja produzida até, no máximo, a data estipulada no deadline. Isso faz com que o conteúdo que você produzir seja mais acessado, desperte mais o interesse dos leitores, né? Porque você está escrevendo aquele conteúdo dentro de um tempo onde esse contexto é interessante para a sociedade, por exemplo. Tá? O título, que é o tema da matéria, ele vem na pauta também. Por exemplo, artista cria coleção de pinturas com cenas e personagens dos filmes das décadas de 80 e 90. Tá? A linha fina, que foi o que eu já mostrei lá, que é o resumo da matéria. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, a coleção traz 25 quadrinhos que ilustram passagens dos filmes como Star Wars, Jurassic Park e Moulin Rouge. Tá? Agora, isso fecha a cabeça da matéria na pauta. Agora, é importante vocês saberem o seguinte: na pauta, tanto o título como a retranca e a linha fina, elas são opcionais. O pauteiro, né, o produtor da pauta, ele dá para vocês, repórteres, um título e uma linha fina como sugestão. Não significa que vocês precisem usar exatamente este título, essa linha fina e essa retranca para produzir a matéria de vocês. Vocês podem usar, ou vocês podem modificar o título de acordo com o desenrolar da reportagem, né? De acordo com como a reportagem de vocês for evoluindo. Então vocês não precisam necessariamente usar este título que o produtor da pauta oferece para vocês na pauta.
Ele serve como sugestão. Vocês podem modificar o título, podem modificar a linha fina, podem modificar a retranca para colocar na matéria. Bom, logo abaixo da linha fina aqui vem o histórico. O que é o histórico na pauta? O histórico é um pequeno resumo que o chefe de redação faz ao repórter para que o repórter entenda o contexto, né, o que está acontecendo, o que essa pauta está contemplando, e a partir daí ele possa ter um norte de onde produzir a sua matéria, né? Então, por exemplo, aqui, o histórico dessa pauta é: uma artista plástica paulista criou uma coleção de pinturas que retratam cenas de famosos filmes dos anos 80 e 90. As telas relembram personagens como Indiana Jones, Darth Vader e Spock, do longa Jornada nas Estrelas. As telas medem 20 por 30 centímetros e são coloridas com tinta guache e verniz. Segundo o artista, a ideia é apresentar a coleção em uma exposição no início do próximo semestre, no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Então aqui, quando o repórter ele pega a pauta, ele lê o histórico, ele já está muito bem embasado sobre o que é que ele tem que abordar, né? Sobre o que ele vai produzir, o que tipo de matéria que ele vai produzir. Então ele já sabe do que vai se tratar essa matéria. Agora, diferente do histórico, o encaminhamento que vem aqui embaixo, ele também é uma sugestão, mas é uma sugestão instrutiva do chefe de redação para o repórter, que serve como sugestão para que ele tenha realmente um norte de que passos ele deve seguir para produzir a matéria dele, ou que ele pode seguir para produzir a matéria dele. Então, por exemplo, o encaminhamento dessa matéria seria o seguinte: verificar com o artista quais motivos levaram a produzir desenhos com temas do cinema, conhecer a ligação da artista com o cinema, questionar sobre os filmes favoritos e sobre qual tipo de filme ela prefere pintar, citar algumas cenas famosas ilustradas nas telas, descrever sobre a técnica utilizada para pintar e quantas peças compõem a coleção, saber também se há um local, data fixa ou previsão para que as pinturas sejam expostas. Esse encaminhamento da pauta, ele funciona para determinar o objetivo da matéria. Então, o objetivo dessa matéria seria apresentar as respostas a essas perguntas aqui ao público, né? Então, você contar a sua história de acordo com esse encaminhamento. É óbvio que, da mesma forma que a cabeça da matéria, o histórico e o encaminhamento, eles não são obrigatórios. Não é que o repórter ele deve fazer dessa forma. Não. Ele serve como um norte para o repórter produzir a matéria dele. Mas é claro que quando vocês forem fazer as suas pesquisas sobre o tema, para desenvolver a matéria, outras coisas podem surgir e você pode querer escrever seguindo outra linha de raciocínio. Mas, como eu disse, a pauta ela serve como um norte, para que o repórter não tenha que criar uma matéria do zero. Bom, geralmente, também vem acompanhada nas pautas as fontes. Não necessariamente é obrigatório que haja fontes na matéria, mas, quando vier, as fontes vão estar especificadas da seguinte forma: o nome da fonte, o papel da fonte, a posição dela em relação ao assunto, o endereço da fonte, o telefone e o e-mail. Agora, o que é a fonte? A fonte é o seguinte: no caso dessa matéria, a fonte é a Renata, que é a artista que pintou as telas, ok? Então, essa informação aqui ela pode servir para o repórter fazer uma pequena entrevista, se ele quiser, e publicar as respostas junto com a matéria dele para enriquecer a matéria. Ou ele pode simplesmente usar a fonte para colher informações de pesquisa para produzir a sua matéria. Ele não necessariamente precisa entrevistá-la, né? Ele pode usar também a fonte como uma fonte de pesquisa para compor a matéria dele. Ou ele pode entrevistá-la com um teor de pesquisa também, mas não publicar o diálogo da entrevista na matéria. Né? Enfim. Então, por exemplo, nome da fonte, como eu disse, Renata. Posição da fonte em relação ao contexto, ela é a artista que criou os quadros. Tá? O endereço, o telefone e o e-mail, para que o repórter tenha liberdade de entrar em contato com a fonte e colher informações para sua matéria ou entrevistar a fonte, se for o caso. Geralmente, algumas matérias também podem vir com sugestão do chefe de redação de algumas perguntas a se fazer no caso de entrevistas, que também não é nada obrigatório, são sugestões de perguntas a se fazer numa entrevista. Ou ela pode vir simples da forma como está aqui, como está especificado aqui. Aqui embaixo tem o pauteiro é o chefe de reportagem, quem produz a reportagem, com os dados de contato também, caso o repórter tenha alguma dúvida e precise entrar em contato para poder produzir a sua matéria.
E é basicamente isso, tá? Aqui embaixo, no caso da estrutura da pauta de reportagem do Vadicultura, a gente deixou espaço para vocês fazerem as suas anotações, tal. E uma dica que eu dou, quando eu vou fazer entrevista, geralmente eu faço o seguinte: sempre anotar o que a pessoa fala. Se for uma entrevista presencial, por exemplo, sempre anotar o que a sua fonte fala, e nunca distorcer o que ela fala. Então, você pode escrever, levar um caderninho e escrever as respostas da sua fonte, da sua entrevistada, ou eu prefiro levar um gravador, pode ser um celular, e gravar a entrevista, e depois você ouve a entrevista e descreve, né, ela na matéria. É muito mais fácil e muito mais rápido também. O importante, pessoal, é o seguinte: é que a pauta ela sirva de norte, como eu disse para vocês, para que vocês possam contar a história de vocês de acordo com a visão de vocês da história. Então, quem vai saber o que está acontecendo é o repórter. Agora, a pauta serve para encaminhar ele, para que vocês não tenham que partir do zero, como eu disse, criar tudo do zero. Eu preciso fazer uma reportagem sobre uma artista que criou as cenas de filmes dos personagens dos filmes da década de 90, por exemplo. Aí, sem a pauta, vocês não saberiam nenhuma informação, não saberiam o contexto, qual é. De repente, teriam que ter um baita de um trabalho para produzir um roteiro para a matéria e para encontrar essa pessoa na internet, para contactá-la caso fosse necessário. Então, é para isso que a pauta de reportagem serve, tá? Eu acho que ficou claro aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá por meio do grupo do WhatsApp, tá? Mais algumas dúvidas que eu preciso tirar. Em relação às fotos, eu vou criar também um vídeo que fala mais detalhadamente sobre o uso de fotos nas matérias. Mas para especificar um pouquinho, só para vocês saberem, as fotos elas fazem parte do conteúdo também, né? Então, por exemplo, aonde você vai conseguir as fotos para ilustrar a sua matéria? Depende. Se for uma matéria sobre uma exposição no Museu da Imagem e o Som, por exemplo, geralmente o próprio museu fornece fotos de divulgação em alta resolução para você usar na sua matéria. Se for o caso da produção dessa matéria aqui, que eu especifiquei, da artista que pintou os quadrinhos do cinema lá, você pode usar algum colaborador que seja fotógrafo, que esteja integrando o Vadicultura como fotógrafo, para ir até o local com vocês e fazerem fotos, né, e postarem as fotos nessa matéria. Ou pedir que a própria pessoa mande alguma foto bacana que ela tenha lá da matéria para você. O importante é sempre manter as fontes das fotografias, porque fotografia ela tem uma propriedade intelectual de quem cria. Então nunca ocultar a informação de quem é o responsável pela fotografia. Quando você pede uma fotografia para uma entidade, por exemplo um museu, geralmente eles mandam para vocês com o nome do fotógrafo. E quando eles não têm o nome do fotógrafo, eles colocam foto de divulgação. Então, sempre que vocês forem usar fotografias nas matérias de vocês, coloquem os créditos para o fotógrafo, porque é um jeito de servir como trabalho dele também, como portfólio dele também. Bom, outra dúvida: como terei acesso às pautas do Vadicultura? É o seguinte: a gente criou um e-mail que é o pauta@vadicultura.com.br. Todos vocês colaboradores terão acesso a este e-mail. Neste e-mail é onde a gente vai disparar as pautas para vocês, onde os chefes de redação vão disparar as pautas para vocês. Então, vocês devem entrar lá nesse e-mail durante a semana, enfim, e escolherem as pautas sobre as quais vocês desejam escrever. Então, para que não haja um problema de mais de uma pessoa produzir a mesma pauta, a gente vai criar nesses e-mails pastas com o nome de cada colaborador. Então, a partir do momento que você se identificou com uma pauta lá que você queira escrever, o ideal é que você pegue aquele e-mail da pauta e arraste para dentro da pasta que tem o seu nome. E aí ela vai sumir lá da caixa de entrada e todo mundo vai saber que você está produzindo, então não tem problema, não existe o risco de mais de uma pessoa produzir a mesma pauta. O acesso a esse e-mail eu vou passar para vocês mais para frente. Eu estou terminando de estruturar ainda o e-mail. Eu vou passar o endereço de como acessa esse e-mail e a senha para vocês poderem acessar.
E é basicamente isso, pessoal. Aqui foi mais para especificar mesmo o que é, como funciona uma pauta de reportagem, tá? Eu vou criar outros vídeos para explicar outros contextos do Vadicultura, como faz para postar matéria, esse tipo de coisa. Aqui é mais para vocês entenderem o que é uma pauta de reportagem, porque é em cima dessa pauta que a gente vai trabalhar no Vadicultura, e é em cima de uma pauta de reportagem que vocês vão trabalhar como repórteres em todos os veículos de comunicação daqui para frente. Seja num site, seja numa emissora de televisão, seja numa revista ou no jornal, tá? Então eu espero ter tirado a dúvida de vocês referente à pauta, e o que vocês tiverem de dúvida, como eu disse, é só contactar lá no grupo do WhatsApp, ou mandar e-mail, ou me ligar, enfim, vocês sabem onde me encontrar. Um abraço.